Pessoal, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao nosso governador Romeu. Eu não estou vendo o Paulo aqui ainda, mas queria agradecer ele também. Christian, nosso candidato à vice-presidência, todos os nossos deputados federais, deputados estaduais que estão aqui, Matheus, nosso vereador de Belo Horizonte, e principalmente como o nosso mestre de cerimônias falou, a vocês que realmente são o novo, né? Somos nós que somos o novo. Eu vou apresentar para vocês aqui um retrospecto, né, que eu acho que é difícil de alguém esquecer, porque é uma história muito curta e muito intensa, mas eu acho que boa parte de vocês não tem acesso aos números que a gente, enquanto diretório, a gente tem. Então, eu acho que tem um pouco mais de motivação e incentivo, porque a gente vê os números, e os números, eles falam muito. Então, eu queria mostrar para vocês, e aí mostrar também o que esses números, qual que é a capacidade desses números, o que eles podem trazer para a gente no futuro. Então, o Novo partiu de verdade em Minas Gerais a partir de uma pessoa que é mineiro, mas que mora em São Paulo, Eduardo Lopes Melgaço. Eu não sabia quem era esse fundador do Novo. É uma pessoa de Belo Horizonte e que trabalhava em São Paulo, e como precisava de fundadores, me parece que 11 unidades da federação, pegaram o Eduardo lá em São Paulo e falaram assim: Eduardo, você vai ser o representante de Minas, vem para cá. E aí o Eduardo ajuda a gente a começar. Logo depois vem Juliano Torres, que assume uma presidência que não existia. Depois o Marcelo Costa, que foi nosso presidente, que ajudou a eleger o Matheus, nosso maior porta-voz do Novo em Belo Horizonte e em Minas até a nossa eleição em 2019, né? E aí eu assumo o diretório estadual com a intenção de dar continuidade para o trabalho que eles tinham feito. Então a gente saiu de uma pessoa e hoje a gente consegue chegar em segundo lugar no Brasil. A gente tem uma quantidade de filiados que é a segunda maior do Brasil, na frente até do Rio de Janeiro, que é onde o Novo surgiu inicialmente. Então, a gente hoje está com 6.789 filiados. Essa era a meta que eu queria ter cumprido. Essa era a meta que eu queria ter cumprido no final de 2018. Aí eu falei assim, bem, eu acho que talvez no final de 2018 não dá jeito de cumprir essa meta, então vamos eleger um governador, porque aí ajuda a gente a cumprir a meta. Então, a gente hoje é o segundo maior colégio eleitoral do Novo no Brasil. E isso é muito representativo, porque também somos o segundo colégio eleitoral do Brasil, né, com a segunda maior quantidade de eleitores. Então, a gente prova que a gente está fazendo o trabalho, que a gente está fazendo a divulgação e que a gente está chegando onde a gente precisa chegar. Opa, deixa eu ir para frente. Bem, vocês vejam, lá em 2016, e ali quando eu coloco o ano 1, eu estou sempre fazendo a virada antes das eleições. Então, a gente consegue perceber o impacto da eleição antes das eleições, né? Não necessariamente conforme o resultado das eleições. Então, a gente, no primeiro ano de registro do partido, a gente tem 927 filiados. A gente evolui muito pouco no ano seguinte, porque aí é um ano pós-eleição. Então, parece que a gente gasta muita energia, né, antes das eleições. A gente consegue evoluir muito pouco, mas no ano seguinte a gente quase dobra, mais que dobra. E a gente, diferente do Brasil, a gente, ao invés de só duplicar, a gente quase triplica o número de filiados. E muito disso por causa do esforço que a gente fez. Tem várias cidades que, na vontade de participar das eleições de 2020, trabalharam feito doidas nesses últimos 30, 40 dias, e foi uma parte desse degrau aqui do final. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, né? Porque isso só aconteceu por causa do esforço.
Para vocês entenderem como que é a distribuição do Novo, a gente não tem regra de 30%, né, aquela imposição de que tem que ter 30% de mulheres. Hoje a gente está com 22,27% de mulheres, então a gente naturalmente está conseguindo atrair as mulheres. E aí eu estou vendo a Cat aqui toda sorridente. Parabéns para a Cat, para o grupo de mulheres que está incentivando as mulheres a virem para o Novo. A gente tem um programa que chama Um Salto para a Liberdade, que é exatamente para mostrar para as mulheres que elas têm que participar da política, que elas têm um ponto de vista diferente, um ponto de vista complementar ao dos homens e que isso é necessário para a gente ter uma boa política. Então, a gente está sem lei, sem norma nenhuma, a gente está conseguindo atrair as mulheres para participar. O ideal é que aquilo chegasse ali no meio a meio, né, para representar bem a sociedade. Mas, enquanto não chega, a gente continua o serviço. E uma distribuição de idades ali. Você vê que o Novo é muito eclético. Tem gente de todas as idades, numa distribuição muito, muito parecida, né, nas faixas de idade. Então, a gente é um partido que tem muito para crescer, porque tem todos os tipos de ponto de vista, tem todos os tipos de ideias, né? Tem gente que começou a infância sem televisão e tem gente que nasceu na era da informática. Então, a gente está muito bem... a gente está muito bem apoiado, nossa base de filiados é muito boa. Bem, eu não sei, vocês devem ter tido a curiosidade, não sei se é a mesma curiosidade que nós no diretório tivemos, para analisar os dados da eleição. E aí a gente, pela primeira vez, participa de uma eleição geral, que inicialmente era para ter candidatos apenas a deputado federal e Senado e presidência. A gente acaba, por uma circunstância, conseguindo fazer candidato ao governo do Estado e candidatos a deputado estadual, e a gente teve muito sucesso. Vocês vejam, então, aqui, eu vou passar para vocês aqui bem rapidamente, porque é uma coisa que ficou para mim muito nítida. Minas Gerais, hoje, são 10% dos eleitores do Brasil. E era bem lógico a gente imaginar que um candidato do Novo tivesse uma votação parecida, né, com 10% do eleitorado, até porque o pessoal fala que Minas Gerais é um extrato do Brasil. Mas o nosso trabalho em Minas é um trabalho tão intenso, é um trabalho tão focado, é um trabalho de tanto resultado que a gente consegue, ao invés dos 10% que era esperado, a gente consegue 15,91% dos votos do João Moedo saírem de Minas Gerais. Então, é uma coisa muito, muito forte. Por quê? Porque o João era uma pessoa naturalmente desconhecida no mundo político e a gente foi lá e fez o nome dele chegar onde precisava chegar. Era o nosso candidato, a gente ajudou a vender o nome dele e a gente vendeu para mais pessoas do que os outros partidos, porque a gente, ao invés de conseguir os 10,66%, a gente consegue 15,91%. Esses 15,91 são 426 mil votos que confirmam o resultado nacional do João Moedo, que foi quinto lugar. Então, ele ficou em quinto lugar no país e ficou também em quinto lugar em Minas Gerais. Isso é essa prova, né, de que Minas Gerais, quando dá um resultado, é o mesmo resultado que acontece no país. Então, é extremamente importante nós sermos o protótipo do Novo. Né? A gente eleger um governador aqui é uma coisa fenomenal. Por quê? Porque a gente pode testar como é que vai ser o Brasil daqui a alguns anos. Porque a gente vai fazer Minas dar certo e depois a gente faz o Brasil dar certo. Né? Se a gente vê a votação do João Moedo dentre os estados onde o Novo conquistou votos para ele, nós somos o quarto colocado em quantidade de votos proporcionais ao eleitorado do estado ou da... Como é que chama? É porque tem votos no estrangeiro. Então, tem gente que vota, por exemplo, nos Estados Unidos, que vota na Europa, né? Que foi onde o João conquistou a maior quantidade de votos. Olha que engraçado.
O pessoal que mora fora e está olhando o Brasil de fora e vive uma experiência diferente do que a gente vive no Brasil, vota no João. Fala assim, né, realmente, do jeito que o Brasil está, não tem jeito, eles votam no João. Então, foi o lugar onde ele obteve mais votos, foram os votos de fora do Brasil. Depois ele consegue muitos votos em São Paulo, Santa Catarina e, em seguida, em Minas Gerais. Então, também prova de que a gente está fazendo o trabalho muito bem. Porque, se fosse pensar numa lógica bairrista, às vezes, talvez o Rio de Janeiro tivesse que ter mais votos do que a gente, Minas Gerais, para o João. E a gente demonstra que a gente está trabalhando muito para fazer o novo dar certo. Opa, para o outro lado. Para o governo, eu acho que eu não preciso nem falar, posso passar o slide, né? Foi um feito extraordinário. É claro que o cenário, a circunstância ajudou a gente conseguiu contratar as pessoas certas nos momentos certos, é a sorte de ganhador mesmo, né? O próprio Romeu fala, parece que estava escrito. Tudo que aconteceu na época certa, no momento certo, e a gente soube aproveitar a oportunidade. Então, a gente já entrou para a história, elegendo o primeiro governador de Minas no Novo, elegendo um governador num partido que tem apenas 3 anos de vida, num partido que tem pouquíssimos filiados, num partido que não tem tradição, num partido liberal. Então, bem, a gente já está na história de qualquer jeito. No primeiro turno, todos devem lembrar, né, o Romeu e o Paulo conquistaram 42,9% dos votos. Chegando em primeiro turno, uma coisa que era inimaginável, ninguém imaginava isso, todo mundo achava que podia chegar o Anastasia em primeiro e o Romeu em segundo, mas nunca o contrário. E a gente consegue esse feito. No segundo turno, uma lavada, né? Tendo o Romeu e o Paulo conquistado quase 72% dos votos. A gente só perde a eleição em 21 municípios, então a gente conseguiu ganhar a eleição em 832 cidades. Isso também é uma coisa fantástica. A gente pensar que a gente conseguiu juntar voto espalhado em Minas Gerais inteira. Isso era um negócio que não dava para acreditar. Então, também um feito, né? Conseguir vencer em 832 cidades. E a gente está com 6 meses. É claro que eu sei que tem muita gente que queria que o Brasil já fosse uma Nova Zelândia, uma Austrália, um Canadá, alguma coisa assim, mas a gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia. E os 6 meses com resultados que eu acho que ninguém esperava. Porque o governador anterior não conseguia fazer nada, um estado absolutamente parado. E hoje a gente já vê que a gente já consegue colher resultados, que a gente já consegue fazer muita coisa, com gente confiando no trabalho do pessoal do governo. Então, se com 6 meses a gente conseguiu fazer isso, multiplica aí por 8, que vocês vão ver qual que vai ser o resultado daqui a 4 anos. Tá certo? Ô, saco, esse trem toda hora me dá uma... Candidato ao Senado, cadê o Rodrigo? Rodrigo, o Rodrigo aí. Rodrigo também teve uma batalha épica. Foi ele que ajudou a gente a tirar a Dilma do Senado. Né, Rodrigo? Hein? O Rodrigo, primeira vez que concorre numa eleição e consegue fantásticos também, 1.342.000 votos. Tem cidade que ele ficou em segundo lugar. São coisas assim, você fala assim, poxa, como é que um candidato que não tem a estrutura dos outros, que não usa fundo partidário, que está fazendo tudo na raça, que não é conhecido, como é que ele consegue fazer isso? É porque a gente, como conjunto, está fazendo trabalho junto. Então, a gente está se esforçando e a gente está conquistando muitas vitórias. Está vendo lá? Se não me engano, são em mais de 20 cidades, ele teve mais de 15% dos votos. Isso é muito expressivo e tem que continuar a carreira. Em relação aos deputados federais, Tiago, cadê o Lucas? O Lucas falou que vinha também, cadê o Lucas?
O Tiago eu já vi, o Lucas ainda não vi, mas deve estar chegando. A gente consegue eleger o Tiago e o Lucas. A nossa votação foi muito boa. Na hora que a gente soma todos os votos dos deputados federais, a gente fica em 6º lugar ranqueado em Minas Gerais. A gente só fica atrás de partidos muito tradicionais. Então, poxa, de 35 partidos, a gente ficar em 6 no somatório de votos é também uma coisa fenomenal. Foram 461 mil votos, né, que estão espalhados também por toda Minas, e a gente fez campanha em toda Minas, né? Teve lugar que a gente não tinha candidato e tinha lá um evangelizador do Novo lá, pedindo voto, fazendo o serviço acontecer. Em várias cidades, se a gente pegar esses votos, eles são suficientes, então mostra um potencial eleitoral para a gente. É claro que não é uma transferência direta, mas mostra que a gente tem potencial para eleger vereadores, pelo menos, nessas cidades, porque a votação foi tão expressiva que ela é suficiente para eleger um vereador sozinho. E, em relação aos outros estados, onde o Novo teve candidatos a deputado federal, Minas Gerais também fica em 4º, apenas atrás de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é onde tem o Marcel, que foi o deputado mais bem votado do Brasil, você sabe, Matheus? Ele teve 300 e tantos mil votos, né? Um negócio fora do comum. Então, no Rio Grande do Sul, onde está o Marcel, Santa Catarina, que tem o Eduardo lá, que é um presidente estadual feríssima, que é um cara muito bom, e do Distrito Federal. Então, a gente fica atrás dessas 3 cidades, mas à frente de todos os outros estados que tiveram candidatos a deputado federal, inclusive à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, poxa, gente, mais uma vez, aqui eu só estou confirmando, eu acho que vocês já sabem o tanto que vocês trabalham, mas eu estou só aqui confirmando porque realmente a gente está de parabéns. Para deputado estadual também, elegemos a Laura, cadê o Bartô? Bartô? Ah, o Bartô lá no fundo. Aí, ó. Bartô e Laura, conseguimos eleger os dois, Guilherme, cadê o Guilherme, que eu não vi? O Guilherme falou que vai embora. Ah, o Guilherme! Aí, Guilherme. Elegemos os 3. Esse, para mim, um fenômeno, porque nós só tínhamos 23 candidatos. É uma coisa absurda. Todas as outras chapas beirando o limite superior permissível pela lei, e a gente, com apenas 23 candidatos, a gente consegue conquistar 3 vagas. Isso é uma coisa... E a realidade é que, se a gente continuar dessa maneira, é como se nós fôssemos uma coligação, entendeu? A coligação dos bons com os melhores, entendeu? Então, a gente consegue conquistar lá 372 mil votos, que dá uma média de 16 mil votos por candidato, isso é uma média muito alta. Em Salinas, e aí eu não sei se o Reginaldo também está aqui, mas em Salinas, para mim, olha lá, o Reginaldo lá. Ó. O Reginaldo consegue um negócio que você estava na eleição errada. O Reginaldo consegue conquistar, com a soma dos votos dele, mais os votos de legenda, mais de 50% dos votos válidos da cidade. Isso é um negócio fenomenal. Eu acho que nunca existiu isso. Então, Reginaldo, mudar seu título para Taiobeiras. E ali, então, em relação aos outros partidos que concorreram em Minas Gerais, o Novo obteve votos suficientes para ficar na frente dos 25 dos 35. Então, a gente ficou em 10º lugar se a gente for conferir a eficiência dos partidos. A gente conseguiu mais votos do que 25 partidos que estão aí, a grande maioria deles, há pelo menos 30 anos. Bem, e aí eu parto para a parte que vocês, eu acho que estão querendo escutar, que é sobre o futuro. E aí o futuro, então, seria quem estaria apto a participar das eleições em 2020. A gente ainda não tem uma confirmação, mas tudo indica que as regras seriam apenas essas. A gente tem conversado muito, quem é líder de meso, líder de micro, sabe que a gente está fazendo um esforço grande com o Diretório Nacional, para a gente conseguir ter o máximo de cidades participando das eleições.
e a gente não deixou para trás, a gente fez a nossa parte e conseguiu conquistar muitos filiados em várias cidades. Então, que era o primeiro das metas, né? Que era ter 150 filiados até 15 de junho e manter esses filiados até janeiro de 2020. A gente precisa que nessas cidades a gente tenha pessoas que tenham um alinhamento com o novo, que sejam preparadas e que estejam dispostas a doar o seu tempo para continuar realizando esse projeto nosso, né? Além disso, a gente precisa de ter candidatos em uma quantidade competitiva, então a gente vai precisar de fazer um esforço grande para identificar e engajar essas pessoas a participarem das eleições. E também a gente precisa começar a pensar em arrecadar dinheiro, porque a gente precisa de arrecadar R$60 mil, no mínimo, para cada cidade que esteja apta a participar, para ajudar a pagar os custos de campanha. Tem que ficar com a mão em cima do botão aqui. Bem, então nessa primeira etapa, que seria atingir 150 filiados, algumas cidades não chegaram a isso. Então, hoje, qual que é a estratificação que a gente tem de número de filiados em Minas Gerais? A gente tem 77 municípios que têm de 1 a 5 filiados. A gente tem 84 municípios que têm de 5 a 9. Então, tá vendo? A gente está bem distribuído em Minas. A gente está em, se não me engano, 308 cidades em Minas. De 853, a gente tem pelo menos um filiado em 308 cidades. Quem quiser ir fazendo a conta aqui para descobrir qual vai ser o resultado final, fica à vontade. 308 menos esse somatório aí. Tem 51 municípios entre 10 e 19 filiados, que aí já são diretórios que são mais maduros, com gente que já está trabalhando há algum tempo, porque é difícil, né, juntar um número expressivo de filiados. 36 municípios que têm entre 20 e 39, 24 municípios entre 40 e 79 filiados, está chegando a conta. 17 municípios entre 80 e 149. Quem fez a conta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E 19 municípios que conseguiram chegar aos 150. É isso aí, parabéns para os municípios. São 19 que fizeram um feito histórico também, porque a gente estava conversando com o Diretório Nacional para ver se conseguia flexibilizar um pouco as regras, e aí a gente foi adiando a conquista desses filiados. A gente foi adiando, e de repente falou assim, gente, vamos para cima, vamos conquistar os filiados. E aí o pessoal, em pouco mais de um mês, conseguiu conquistar esses filiados. E aí, para não me dar muito trabalho, eu vou apertar o botão uma vez só, a lista vai ser apresentada para vocês. Então, Belo Horizonte, obviamente, Betim, Contagem, Patos, cadê o Falcão? Beraba, Berlândia, Nova Lima, opa, Três Corações, Taelbeiras, hein, Reginaldo? Valadares. Juiz de Fora! Aí. Sete Lagoas e Pedro Leopoldo, na rabeta. Pedro Leopoldo na rabeta. Chegou lá no apagar das luzes. Então, são essas 19 cidades que conquistaram 150. Mas a gente tem que lembrar que não basta. Não basta. Se não tiver candidato, se não tiver dinheiro, se não tiver organização, se não tiver uma coordenação boa, nada disso adianta. Então, a convocação daqui de hoje é exatamente para a gente dar continuidade para esse grande trabalho que a gente fez. Oh, meu Deus! Bem, então, quais seriam os próximos passos? Encontrar e preparar membros de diretórios e candidatos fora de série. Se vocês puderem, tira o celular aí, tira uma foto dessa página aí, para vocês acessarem esse endereço ali, ó. E aproveita
e pega esse endereço e passa para todo mundo que vocês souberem, que tem alguma intenção, passa para os filiados, para todo mundo responder esse questionário ali. m.novomg.org.br/PESC, né, de pesquisa, 2019A. E o A tem que ser maiúsculo. Ali ela é case sensitive, né? Então, ela percebe o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Para preencher esse formulário aí, para a gente poder ter uma facilidade para localizar as pessoas que têm alguma intenção política, que têm alguma intenção de participar do diretório, tá? Eu não tinha te visto, a menina da placa, eu estou te procurando lá no fundo. Também a Miriam vai mostrar para a gente uma plataforma de comunicação que a gente finalmente vai conseguir colocar em prática, que é o nossonovo.org.br. É uma plataforma para facilitar a nossa comunicação, para ninguém ficar refém de notícia, então um lugar rápido para a gente estar sempre alimentado das informações que a gente precisa. E também a gente precisa começar a planejar essa arrecadação de fundos para cidades que têm perspectiva de participação de 2020. Bem, quem participou comigo da campanha, agora em 2018, lembra que eu usava sempre uma camisa da NASA. Né? A Andresa, cadê a Andresa? A Andresa lá. A Andresa falava, Bernardo, cadê a camisa da NASA? Eu falei assim, Andresa, eu não posso vir com a camisa da NASA na cidade administrativa. Eles vão achar que eu sou um pivete. Mas porque é simbólico. Eu acho que a gente tem que mirar na Lua mesmo, a gente tem que mirar no infinito, porque até hoje tudo prova que a gente é muito capaz de continuar fazendo o que a gente fez até agora. Então, de entrar nessas 19 cidades, de eleger muitos vereadores, de eleger prefeitos, e da gente realmente praticar a mudança. É óbvio que a mudança vem com longo prazo. Não adianta a gente ter impaciência, não adianta a gente querer sair tropeçando. Isso não adianta. Mas se a gente não começar a praticar, esse futuro nunca vai chegar. É por isso que o Brasil foi sempre reconhecido como o país do futuro, o país do futuro. E basta, né? A gente agora está na hora de construir o presente. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é isso, que não há limites para os novos inconfidentes. Nós, em Minas, vamos começar a transformar o Brasil. Muito obrigado. Milton Friedman falava que se colocassem o governo para administrar o deserto do Saara, em alguns anos faltaria areia. No Brasil temos o exemplo perfeito, os Correios. Mesmo sendo um monopólio, caminha para o 5º ano seguido de prejuízo. E não são prejuízos pequenos, são quase 6 bilhões no acumulado. Com esse dinheiro, poderíamos construir 1.500 escolas. Poderíamos dobrar o número de escolas municipais de São Paulo, por exemplo. Quando uma estatal tem prejuízo, quem paga a conta é a população. Além de pagar a conta, o cidadão sofre com péssimos serviços. Já foram feitas 37 mil reclamações no site Reclame Aqui. Nenhuma foi respondida. Os políticos argumentam que os Correios são uma empresa estratégica. Conceito de estratégia, em grego. Mas estratégica para quem? Por que manter os Correios estatizados? Se quebrarmos o monopólio, teremos mais empresas e, logo, maior concorrência. Acreditamos em um novo Brasil com livre mercado, melhores serviços e menores preços. Continue nos acompanhando.